O São Paulo não tem conseguido repetir a escalação, né? Ele até falou sobre isso na coletiva, né? É o clássico, mesmo se quisesse, ele iria mexer, viu, Dimara? Quando o Sampaoli foi anunciado, a gente trouxe aqui, é um cara incomum. O futebol brasileiro não está acostumado a ter um cara que molda a sua escalação de acordo com o adversário, né? Então o Sampaoli, desde sempre, construiu a sua carreira assim, montando o time muito baseado no adversário. Quando eu disse aqui que o Sampaoli era ruptura, é por isso. É porque o torcedor está acostumado, o brasileiro, de ver o 1 ao 11, a mesma escalação. Não é o que acontece, não é o que vai acontecer com o Jorge Sampaoli, pode ter certeza, Dimara. Tem contrato até 2027, né? Então suponhamos que ele cumpra esse contrato até 2027. Cada jogo vai ser uma escalação, pode anotar. Você acha isso, Olélio, que vai ser difícil a gente ver o Atlético e a gente conseguir escalar os 11 titulares? Com certeza, da primeira vez ele nunca repetiu o time. Verdade. Se ele tiver repetido uma vez ou duas, no máximo. Não é de repetir, não. Então a gente vai ver um outro time, e ainda mais com o Hulk, o Júnior Alonso, o próprio Arana à disposição dele aí, né? Vamos ver o que ele vai arrumar para sábado. E você Seabra, mesmo que, óbvio, que ele vai ficar para a próxima temporada, a não sei que aconteça, né? Sei lá o quê. Mas você acha que vai ser difícil a gente conseguir escalar esses 11 do Atlético? É uma característica dele, né? A gente não vai conseguir escalar. A gente não sabe. A gente já sabe, por exemplo, que ele vai usar 3 zagueiros, tá? Mas quais são os 3 zagueiros? Aí ele vai. Júnior Alonso, vai ser o Lianco, e quem vai ser o outro? Vitor? Sábado vai mexer de novo, né? Sábado vai. Assim, tirando as circunstâncias, né? Que contusão, cartão, suspensão e tal. Mesmo assim, ele vai mexer, né? Mesmo assim, vai ter cada vez um time diferente, vai mexer no meio de campo, vai mexer no ataque. Às vezes o Hulk vai, às vezes não vai, como o Léo falou ali. Às vezes o Arana vai, às vezes o Arana não vai. O Caio Paulista ganhou posição, não ganhou. Então o Sarabia voltou. O Sarabia vai ser titular com ele? Ou o Natanael, ou o Gabriel Menino, ou vai fazer 3 zagueiros, alguém encostando ali. É tudo, a gente não tem, é tudo uma incógnita, realmente. E isso até, como ele está treinando lá e os jogadores sabem disso e estão acostumados lá com ele, beleza, isso pro adversário, pro Atlético é ótimo, né? A gente está falando isso porque, na verdade, o São Paulo completa 1 mês de trabalho no Atlético, né? E ao todo foram 7 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Vamos relembrar então, Leandro Colombo, quais foram as partidas sob o comando dele, Sampaoli? Vamos lá? Vamos lá, Dimara. Vamos colocar aí no telão. Isso, o Sampaoli, como a gente sabe, né, já começa a sua trajetória no comando do Galo totalmente no aperto. O primeiro jogo é contra o Cruzeiro, então... Ele veio até rápido, se a gente pode dizer, né? Exatamente. Então aí, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse é o primeiro desafio. O Atlético não foi nada feliz no Mineirão, não conseguiu reverter a história contra o seu maior rival. Na sequência, um empate... Na Copa do Brasil. Exatamente. Um empate contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Aqui chegou a abrir 2-0, Dimara. Depois tomou um empate para o Bolívar lá na altitude. Mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Botafogo venceu por 1-0. Aí começa a vir a sequência de resultados positivos. Não foi 100%, porque na última terça-feira não deu bom, Dimara. Mas Atlético 1, Bolívar 0, a volta da Sul-Americana. Atlético 1, Mirassol 0, Campeonato Brasileiro. E o último empate frustrante, viu, Dimara? Para 7 jogos, Daniel Seabra, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Funcionam mais os números ou funciona mais o que a gente tem visto do Atlético? A gente viu que o Atlético mudou, né? Se a gente for pegar o número frio ali, analisar só o número, ok, ele chegou agora, tá começando um trabalho, por mais que ele chegou em setembro, já estamos em outubro, né, mas ele chegou em setembro. Mas ele chegou, pegou o carro andando, não teve aquele tempo de preparação e tal. Então, ok, os números dele estão ok. E se a gente for pegar dentro de campo, aí a gente vai ver que melhorou bem, né? Principalmente em relação ao que vinha do trabalho do Cuca. Ele demorou esse início ali pra ir engrenando, e agora parece que a coisa tá começando a entrar no eixo, né? Eu ia te chamar pra um desafio por isso, ó. O jogo contra o Mirassol foi bom, o jogo contra o Juventude criou muito, não conseguiu o placar, mas criou muito, né? Ia te chamar pra um desafio por isso. Eu vou apontar, vou tomar o seu lugar, tá demais. Não vai não. Desempenho bom, médio ou ruim? Desafio, não tem nada disso. Médio ou ruim? Bom, médio ou ruim. Contra o Cruzeiro? Ruim. Contra o Santos? Muito ruim. Contra o Bolívar? Do jeito que jogou, foi bom, porque acabou da forma como foi. Contra o Botafogo? Ruim. Bolívar? Razoável. Mirassol? Bom. Juventude? Mirassol foi o melhor deles, e o Juventude, pra mim, logo na sequência. Então tá melhorando. Ou seja, tá melhorando. Isso que
Deixa eu retomar aqui. Lélio Gustavo, 1 mês de Sampaoli. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que é melhor a gente olhar como o Atlético está melhorando, né, no decorrer dos jogos, e aí tecnicamente, taticamente, até na confiança dos jogadores, do que efetivamente pelos resultados dos 7 jogos dele. Você entende assim? O que o Atlético agora precisa alinhar, né, e isso aí é importantíssimo, claro, é o resultado com o desempenho. Isso. O desempenho Exatamente. melhorou bastante. Teve o desempenho bom no primeiro tempo e o sofrimento contra o Mirassol por causa da expulsão infantil do jogador do Atlético naquele lance que eu até esqueci quem foi. Alonso. Júnior Alonso. E contra o Juventude o time teve um bom desempenho, mas o resultado foi péssimo. Entendeu? Mas, pelo que a gente já viu, o Atlético, ele começa a dar mostras de que está melhorando. E isso graças a alguns jogadores que não atuavam absolutamente, assim, nem com reza brava. Estou falando do Vitor Hugo, Caio Paulista e o Bernard. Estão aí 3 exemplos, né? Verdade. De como o Atlético conseguiu já melhorar um pouco. Então a tendência é que ele melhore bastante. E lembrando que mesmo jogando sábado e no meio da semana que vem contra o Sport, ele vai ter ainda uma semaninha de trabalho aí para enfrentar o Cruzeiro no Superclássico, né? Ô, Lélio, tem uma coisa que o Colombo, vou elogiar de novo o Colombo, já te elogiei hoje, vou Obrigado. te elogiar de novo, viu? Depois a gente combina o Pix ali. Não, negócio de Pix. O Colombo ressaltou muito bem depois do jogo contra o Juventude, um detalhe que ia passando despercebido, mas o Colombo ressaltou muito bem. O torcedor também já está entendendo isso, né, Colombo? Exatamente, foi Acabou o jogo, e aí? Foi o relato que a gente deu, viu, o Seabra, no último jogo. Aliás, o Atlético manteve preços baixos, está anunciada a venda contra o Sport a partir de 20 e poucos reais. É o Atlético entendendo que precisa mudar o perfil do seu torcedor que ia na arena, né? Então, a gente percebeu um Atlético que outrora certamente seria vaiado. Empatou com o Juventude por 0-0 em casa, precisando ganhar, vaia. Não aconteceu isso na terça-feira. Então, um torcedor que manteve-se ali neutro, né? Não aplaudiu, é verdade, porque afinal de contas não é de aplaudir um 0-0 contra o Juventude em casa, mas não vaiou. E um perfil de torcida que mudou completamente nos últimos 3 jogos. Foi um acerto do Atlético. A fórceps, a gente sabe que um pouquinho foi. Precisou baixar o preço, precisou colocar promoção para chamar um público que não queria assistir o Atlético no momento por tudo que aconteceu. Abaixou o preço, chamou o torcedor raiz, o torcedor veio, o comportamento mudou. Mas Colombo, eu acho que o principal ponto dessa história de mudança do torcedor, claro que tem a questão dos preços mais baixos, mas muita gente que já ia também continua indo e aproveitando do preço mais baixo também. Eu acho que o grande ponto é o Sampaoli, porque o Sampaoli foi a escolha da torcida. A torcida quis o Sampaoli. E não me lembro, desde que ele assumiu o Atlético, do Atlético ter sido vaiado no final da partida. Não me lembro. Então, por quê? Porque quando você, ou a diretoria SAF, traz o Sampaoli, ela responde ao que o torcedor queria. Quando ela respondeu o que o torcedor queria, meio que foi dividida a responsabilidade. Então, se a responsabilidade está dividida, o treinador que está ali em campo for o treinador que eu pedi como torcedor, obviamente eu tenho que entender que, além do trabalho que ele vai ter que fazer para melhorar sistematicamente o time, ele tem que contar com o meu apoio. Você concorda por aí, Olélio? Concordo, o Atlético socorreu ao seu maior patrimônio, né? Exato. Sempre foi a sua torcida. Embora o clube não seja mais do torcedor e tenha dono, né? Mas, de qualquer maneira, é isso aí. Tá precisando, vai apelar para a voz da arquibancada. Claro. E o torcedor, em outras oportunidades, fez isso muito bem. E esse é um detalhe que realmente foi importante e percebido pelo Colombo, a torcida não ter vaiado, porque certamente é que ela gostou do desempenho do time. Agora, faltou o resultado, né? Isso com certeza. E o pessoal tá dizendo aqui que é exatamente isso, que as vaias não estão acontecendo, que o Baeta Neves até fala, porque o Sampaoli é o preferido deles. Eles querem que o Sampaoli tenha mais jogadores para trabalhar. Acho que isso é também o caminho.